Seja bem-vindo. As São Joaninas também se fazem de cerâmica, pintura e fotografia, ou seja, de arte. De seguida vamos conhecer as 6 exposições integrantes nesta festa, olhando para a biodiversidade do concelho e para engrenar asas de um sonho através desta visita com os nossos artistas locais. Tivemos o cuidado de tentar escolher, convidar artistas para apresentarem os seus trabalhos sempre com uma componente ligada à natureza, de certa forma ligada também às alterações climáticas, portanto inseridas naquele que é o tema das festas deste ano. E o objetivo foi ter algumas exposições em espaços públicos ao ar livre, outras em espaços fechados, como é o caso aqui do foyer do Centro Cultural, sendo que todas elas vão abordar diferentes perspectivas da componente ambiental, umas mais ligadas ao mar, outras mais ligadas à biodiversidade, outras que estão ligadas a monumentos naturais mais específicos da nossa ilha. E, portanto, no fundo, é uma possibilidade e uma oportunidade de contemplar não só o talento dos nossos artistas, como a beleza das nossas paisagens e das nossas principais riquezas ambientais e naturais. As São Joaninas são feitas pelo povo e para o povo. O principal traço característico e identitário das São Joaninas tem sido ao longo de tanto tempo, e é por isso mesmo que as São Joaninas não são só mais um festival, que são umas festas tão específicas, tão adoradas e tão participadas, e já não só pelos terceirenses, já são muitos aqueles que fazem questão de vir
e não é só para desfrutar, para participar nas festas. E o caso das exposições é também um caso desses, um caso em que nós obviamente damos o palco com toda a prioridade neste ano exclusivamente a artistas locais de grande qualidade, todos eles que são reconhecidamente muito bons naquilo que fazem nas suas áreas, e essa é uma forma precisamente de dar a conhecer não só ao nosso público, mas também, e através da Vitec, a todos os nossos imigrantes e a todos aqueles que estão a acompanhar esta edição das São Joaninas 2021. A cidade Património Mundial também se faz de biodiversidade, algo que merece a nossa atenção e reflexão. No Jardim Duque da Terceira é possível, através desta exposição, descobrir ao pormenor plantas e animais que vemos todos os dias e nem nos apercebemos. É necessário conhecê-los como forma de ensinamento para os respeitarmos, ou seja, conhecer é o primeiro passo para conservar. O objetivo é chamar a atenção para a biodiversidade do Concelho de Angra. Estão aqui fotografias de plantas, de animais, de fungos, de líquenes, portanto é um conjunto muito diversificado de imagens focando os aspectos da biodiversidade, e como este jardim, esta zona do jardim também está voltada para aí, aliás o próprio tema do jardim também é a biodiversidade, e ele homenageia o professor Teles Palhinha, que foi um dos nossos principais botânicos, eu diria mesmo o principal botânico ligado aos Açores, que de alguma maneira estas coisas casam bem, e resolvemos colocar aqui a exposição e obviamente também valorizar este espaço. A exposição é feita com imagens do Cearame, da autoria do Paulo Henrique Silva, e são imagens de uma grande força, quer do ponto de vista estético, quer do ponto de vista ambiental, já que são imagens que também têm um caráter científico, que permitem reconhecer as espécies e de alguma maneira apreciar os pequenos pormenores daquilo que é a biodiversidade que nos rodeia, pela qual nós muitas vezes passamos e nem olhamos. Conhecer a Serra de Santa Bárbara para além do habitual através de fotografias. Aspectos menos conhecidos no interior da serra, com áreas de conservação ambiental, em destaque na muralha da Avenida General Fernando Borges. Fotografias estas com um livro também associado. A Serra de Santa Bárbara é simplesmente a maior reserva natural do arquipélago, não apenas da Terceira, mas não há nenhuma tão grande em qualquer outra das ilhas. E alberga no seu interior uma das manchas de vegetação mais bem conservadas também de toda a Macaronésia, todo o conjunto de ilhas, desde as Canárias até aqui, estas ilhas do Atlântico. A Serra de Santa Bárbara tem a zona mais bem conservada, que mantém a vegetação original e, associada a essa vegetação, mantém também a fauna original. Portanto, é uma área de extraordinária importância do ponto de vista da conservação da natureza e que tem um enorme potencial, quer do ponto de vista de conservação da biodiversidade e do estudo da biodiversidade, mas também para a visitação, obviamente, mantendo os devidos resguardos em relação àquelas áreas que, pela sua importância, ninguém deve lá entrar. Espécies endémicas dos Açores estão também expostas em Angra do Heroísmo nesta semana de São Joaninas, para que se desperte para a importância do meio natural. 6 espécies únicas em 6 telas de grande formato, com insetos que habitam as ilhas, muito antes dos portugueses as povoarem. É uma iniciativa que tem a ver com mostrar a quem nos visita e às pessoas, aos residentes em Angra, biodiversidade que só existe cá, ou seja, espécies endémicas que não existem em mais nenhum sítio. Porquê trazer os insetos à cidade? Primeiro porque os insetos são dentro dos animaizinhos todos que existem os que nós menos gostamos, ou seja, são os mal amados da biologia, vá lá. Mas é onde nós temos mais biodiversidade endémica, ou seja, é aquele tipo de biodiversidade que não existe em mais sítio nenhum no mundo
Portanto, são essencialmente insetos, onde nós temos mais. Portanto, isto são espécies que as pessoas muitas delas nunca verão, se não viessem assim à cidade. Porquê telas deste tamanho? Porquê primeiros planos dos insetos? Essencialmente foi uma opção por fazer retratos. Nós nunca temos retratos dos insetos. O retrato é a nossa cara, não é? Portanto, então o que se passa aqui com os insetos é exatamente isso. São retratos dos insetos. Porquê retratos? No fundo é uma metáfora para nós percebermos que eles existem. Nós para nos identificarmos a nós, não é? Por exemplo, qualquer pessoa tem que ter um nome. Normalmente tem retratos sempre associados, tem sempre imagens e, portanto, foi isso que nós quisemos fazer em relação aos insetos. Com várias mensagens ao mesmo tempo que temos a cara, entre aspas, dos insetos, que são, em grande, temos, por exemplo, a Formosa, o Justiceiro, etc. São cognomes, são de reis portugueses e são cognomes que nós fomos buscar pelas características que os insetos tinham. Porquê os cognomes? No fundo são tudo estratégias de aproximar as pessoas da biodiversidade, ou seja, para que faça algum sentido para elas o que é que eles fazem, para não estarmos com aquelas palavras muito caras que a ciência usa e que depois as pessoas não percebem. Então foi tentar arranjar através dos cognomes, através da mensagem que tem por baixo escrita sobre qual é a principal função que o inseto desempenha na biodiversidade. Escolhemos algumas espécies endémicas que são muito importantes em termos das suas funções no ecossistema. Temos uma espécie cavernícola que é um predador de topo nas cavidades vulcânicas. Temos uma borboleta que tem uma importância na polinização. Temos um predador da floresta que controla as populações de muitos herbívoros. Temos um inseto restaurador, que se chama restaurador, que promove a reconversão da madeira morta em minerais, sais minerais. Temos um herbívoro que controla a biomassa das plantas, portanto temos funções diferentes no ecossistema e dessa forma representa a beleza da natureza e do funcionamento das florestas nativas dos Açores. Nós estamos aqui neste território há uns 500 anos. Eles estão há muito mais tempo que nós. Mas nós, com a nossa presença em 500 anos, já lhes tirámos 90 e tal % do território deles. Ou seja, se nós não tivermos medidas e não tivermos zonas, por exemplo, protegidas, eles acabam. E são espécies que não existem e não vão existir em mais sítio nenhum. Durante o seu percurso académico, Adolfo descobriu a sua paixão pela cerâmica, algo que interliga com Ser Ilhéu. No seu trabalho e, em concreto, nesta primeira exposição pessoal, inspira-se no mar. Não era exatamente a minha área, eu tirei design de equipamento, mas pronto, foi algo que eu adorei e foi uma forma de eu juntar as duas áreas, o design, a arte, e eu próprio trabalhar e fazer meus próprios objetos. A própria expressão chama-se excertos, que no dicionário significa partes constituintes de uma obra, e aqui a obra principal é o mar. Não quero limitar as pessoas quando olharem para as minhas peças. Quero que principalmente tenham em mente a palavra mar e quero que tentem associar e com as suas experiências que tiveram ao pé do mar, tentar associar essas experiências com as peças que estão aqui.
Paulo Henrique Silva é autor das imagens das exposições Serra de Santa Bárbara e Biodiversidade do Concelho de Angra do Heroísmo, mas também é autor pessoal de Furnas, Mistérios e Agulhas. Imagens que vão inclusive até ao papel com a publicação de um livro. Durante 10 anos esteve em vários locais para nos dar a conhecer uma riqueza natural única. Portanto, é uma abordagem estética de 3 vulcões, 3 aspectos do vulcanismo da Ilha Terceira dos Açores, muito diferentes, e da forma como a vida se relaciona com esses aspectos, com esses vulcões. Portanto, estamos a falar das Furnas do Enxofre, um campo fumarólico, um lugar inóspito para a vida, mas que tem uma quantidade de vida associada. E que nos dá pistas sobre as primeiras formas de vida na Terra. A vida na Terra terá surgido em lugares como as Furnas do Enxofre, como a Gruta das Agulhas, que é outra abordagem que é feita aqui também no livro e na exposição. No caso da Gruta das Agulhas é toda a flora bacteriana, todos os micro-organismos que estão associados e que vivem na escuridão, nas grutas, não é? E que também correspondem a essas primeiras formas de vida na Terra. Aquilo que eu repito várias vezes, quer na exposição, quer no livro, a Terra Ancestral, não é? E o vulcão a erupção vulcânica dos Mosteiros Negros de 1761, que é a única erupção terrestre, histórica terrestre após o povoamento. Portanto, depois de nós estarmos cá a povoar esta ilha, em terra só houve uma erupção, que foi o vulcão dos Mosteiros Negros, que tem 2 fases. Eu abordo apenas a primeira fase, são os domos traquíticos dos Mosteiros Negros, e aqui a visão não é própria, é a forma como a vida coloniza um vulcão. Portanto, estamos a falar de 1761, já passaram 260 anos, é só fazer as contas, não é? E nós ficamos a perceber como é que a vida, após uma erupção vulcânica e depois da sua extinção, como é que a vida coloniza pedras, não é? Quem são os primeiros colonizadores dos vulcões, até à formação de grandes florestas e do ecossistema está a funcionar na sua plenitude, não é? Nós ficamos com este trabalho e com o livro, ficamos a perceber isso através de uma abordagem estética. Portanto, no fundo, é através de uma abordagem e de uma série de informações que estão dispersas quer na exposição, quer no livro, e que nos levam a perceber que aquelas imagens têm a ver exatamente com estas três questões, com estas 2 questões fundamentais, que é a Terra Ancestral, as primeiras formas de vida na Terra, e a forma como a vida coloniza os vulcões, que são a essência desta coisa toda. Tudo o que está aqui, nesta exposição e no livro, é visível a olho nu. Quando eu falo em micro-organismos, não é? Este vírus que nós temos entre mãos é 1 milhão de vezes mais pequeno do que 1 milímetro, não é visível a olho nu. Mas quando eu me refiro a este trabalho em particular, e utilizando a mesma linguagem dessas primeiras formas de vida na Terra, que são de facto micro-organismos, tapetes bacterianos, flora bacteriana, biofilmes de bactérias, tudo isso que queiram chamar, são visíveis a olho nu, em pequena dimensão. Nós temos que estar muito atentos. Depois, através das técnicas fotográficas, aí é que se consegue fazer imagens com essa dimensão, mas tudo o que está no livro e tudo o que está aqui é visível a olho nu. Se tu quiseres ver um indivíduo, uma bactéria, então aí o que nós vemos são conjuntos, biofilmes, tapetes, não é? Se quiseres ver uma, aí não vês, não é? Tens que ter um microscópio que aumenta não sei quantos milhões de vezes, não sei o quê. Neste caso tudo é visível. E as técnicas fotográficas são... Eu não sou fotógrafo, portanto também não tenho essa preocupação. Quer esta exposição, quer o livro, tem um objetivo conservacionista. É essa a minha intenção, foi essa a minha intenção, é que haja um sentido conservacionista. É possível que este livro, sobretudo o livro, tenha mais interesse daqui a 50 anos. Portanto, se isso acontecer, o objetivo está consolidado, não é? Faz parte de uma linha editorial da Câmara Municipal de interesse público. Eles acharam que este trabalho também tinha interesse público. Portanto, consolidou-se essas questões todas e publicou-se o livro e fez-se a exposição. Mas não há uma preocupação estética que eu poderia utilizar com o desenho. Mas por acaso utilizei a fotografia.
José João Dutra conta com 30 anos de carreira profissional. Começou na pintura para chegar à escultura. A natureza é um tema que desenvolve há muito tempo, levando-nos a diferentes reflexões. A exposição em si são reflexões minhas sobre diversos temas. Maioritariamente eu falo aqui sobre a criação, sobre as emoções do ser humano, sobre a preocupação que temos que ter com a natureza e a nossa envolvência como parte integrante dessa própria natureza. Refiro-me também aqui um bocado às questões civilizacionais e às nossas origens, um bocadinho de tudo. Portanto, os meus quadros têm muito essa linguagem. Eu trabalho muito dentro desses temas da existência, do universo, das emoções. A natureza está sempre muito presente, não fosse eu um ilhéu, e os elementos, portanto, estarem sempre muito presentes. Eu, como vocês veem aqui, eu sou um artista também um bocado eclético. O meu trabalho varia um bocadinho de técnicas e de estilos, apesar de ter sempre um cunho muito pessoal que me identifica nessas obras, mas divergem às vezes um bocadinho a nível de técnica, portanto, desde de óleo sobre tela a técnicas mais mistas, acrílicos, a aguarela sobre cartão e pastel. Há aqui uma data de misturas. Isso são, ao fim e ao cabo, reflexões também sobre a maneira de utilizar o material, portanto, o tema enquadra-se em tudo que o rodeia, ao fim e ao cabo, desde a leitura do quadro às próprias técnicas. Isto é aqui algumas fases da minha pintura, mas as mais recentes. Eu tenho aqui só um quadro mais antigo, de 2011, mas que se enquadra na coleção das ninfas azóricas que estou a trabalhar agora, porque também tem a figura feminina relacionada com os elementos da natureza. Portanto, achei que ele fazia ligação com esta série que mostro aqui. Em relação a outros, tem alguns quadros de 2017 e 2018, que estava a trabalhar mais numa expressão mais abstrata e com uma mistura de materiais. São os quadros que estão aqui, que trabalham muito com resinas, epóxis e misturas de velaturas com materiais que não se ligam, para criar efeitos de textura. Portanto, são trabalhos que são experiências plásticas, ao fim e ao cabo, de aprendizagem e de ver como é que podemos tirar partido de cada material e obter um resultado plástico ou que tu pretendas. Depois tem ali uma fase que eu também mostro aqui, que foi o trabalho de aguarela e pastel, em que trabalhei aqui numa série que era The Poseidon Dream Collection, em que tem aqui 2 desses trabalhos, portanto os outros já não os tenho, que também que achei que era interessante porque refletia muito sobre a parte existencial e civilizacional e estão aqui representados. Tem uns trabalhos aqui que foram feitos mesmo sobre a altura da pandemia, que refletem mais um bocado sobre a necessidade de refletirmos sobre nós próprios, sobre as nossas sociedades, sobre as maneiras que nós nos comportamos. Há 2 quadros que nos remetem para isto. E tem também aqui as ninfas, portanto é uma técnica nova para mim, que estou a explorá-la agora, em que trabalho também com as epóxis a nível das texturas, misturadas com os óleos tradicionais. E é um bocado, portanto, já que vocês veem, tem aqui muita técnica e muitas coisas diferentes para serem vistas. Porquê é que para si também é importante dar textura aos quadros? Eu também sou escultor, para quem me conhece, trabalho muito com os materiais em várias formas de escultura. E a pintura eu sinto sempre a necessidade de haver ali mais alguma textura, ou haver mais alguma forma na própria pintura. Penso que será essa a necessidade. E também a procura de fugir um bocadinho ao convencional, tentar explorar cada vez mais as texturas, as misturas dos materiais, são sempre uma forma de ir também adquirindo conhecimento e explorando, porque isto também desafia o artista e sempre tentando ver com o que é que tu podes fazer uma coisa diferente, o que é que podes usar. Mas é muito a minha imagem, as texturas nos quadros, já há muito tempo que uso essas técnicas. As ninfas azóricas são umas criaturas que eu crio para dar rosto às nossas endémicas. Nesse caso, as 3 obras que estão aqui representadas são 3 das nossas endémicas que têm o rosto criado para lhes dar vida. E a ideia é fazer uma coleção com grande parte das nossas endémicas e criar uma identidade e um rosto para todas elas. Portanto, aqui também um alerta, esse trabalho é feito nesse sentido, um alerta à preservação
das nossas endémicas, da nossa natureza, para que continue sempre no caminho que estamos. Portanto, nunca é demais alertar para essas situações e para os problemas ambientais e para a necessidade que temos que ter em preservar o nosso ambiente. Claro. Aconselho a quem tiver curiosidade de vir aqui, e eu aí posso ajudar na visita guiada, que venham durante esta semana, que está a decorrer, entre as 2 e as 5 eu estou cá. Quem quiser vir no fim de semana, entre as 2 e as 6, 7 da tarde, para ver espetáculos, eu terei cá às tardes todas, fim de semana, sábado e domingo, e aí também para quem quer ter uma visita guiada e perceber melhor a exposição, eu terei todo o gosto em receber as pessoas. Quem vier no outro horário que eu não esteja, os quadros são de fácil leitura, portanto são temas que tocam a todos nós, não são assim de uma leitura muito difícil. Venham e desfrutam da emoção principalmente e que reflitam. Ao fim e ao cabo são reflexões, espero que cada um desses quadros também, e a quem vier visitar a exposição, lhes permita sair daqui a refletir sobre algo que aqui veja, porque são tudo temas que necessitam de reflexão.